Ibra é uma consultoria financeira patrimonial 360, focada na segurança e proteção do patrimônio dos nossos clientes. Nossa equipe de especialistas está preparada para atender com excelência e discrição, oferecendo soluções completas e personalizadas. Cuidamos do que é mais valioso para você com confiança, estratégia e visão de futuro. Ibra, mais que pensar em números, pensar em você. Na Ibra, somos mais que uma consultoria. Somos uma consultoria financeira patrimonial 360, dedicada à segurança e proteção do seu patrimônio. Nossa equipe é formada por especialistas comprometidos em oferecer soluções completas e personalizadas, alinhadas aos seus valores, objetivos e ao legado que você deseja construir. Cada detalhe do nosso trabalho é pensado para garantir tranquilidade, confiança e excelência. Da gestão financeira à sucessão patrimonial, da proteção de ativos ao planejamento de aposentadoria, do planejamento tributário à gestão de riscos. Com ética, sigilo e proximidade, entregamos muito mais do que serviços, entregamos segurança, visão de futuro e uma parceria sólida para todas as fases da sua vida. Ibra, mais que pensar em números, pensar em você. Meu nome é Alessandra, eu sou servidora pública e trabalho na Justiça Federal, sou mãe do Guilherme, eu cheguei aqui através dele. Para mim foi um aprendizado aqui na Ibra, assim, não só questão financeira também, de investimento, tá, auxílio nessa área, mas assim, uma educação financeira, que todo mundo fala que deveria ter nas escolas, tudo que eu não tinha muito. Para mim, esse mundo tá sendo, esse aprendizado tá sendo muito bom. Eu sou o Guilherme, eu sou filho da Alessandra. Para chegar aqui na Ibra, nós chegamos através da indicação de um colega de infância, alguém que era de muita confiança, porque eu estava procurando alguém para auxiliar, nos auxiliar nessa gestão financeira da família, né? Eu acho que a minha mãe acabou tendo essa questão de precisar de um auxílio da gestão de patrimônio, e a gente estava buscando um lugar de confiança para poder tocar isso e que pudesse deixar a gente confortável. Então eu acho que foi assim que a gente acabou chegando aqui. Nós chegamos na Ibra, eu cheguei através da indicação do Guilherme, meu filho, que teve a indicação de um amigo, o Augusto. Não, a indicação do Augusto e a indicação do André também, né? Que era nosso assessor financeiro antes, acabou vindo pro time da Ibra e teve muita segurança e trouxe a gente aqui para dentro também. Foi através do André, realmente, que começou esse trabalho. Eu comecei com ele e aí nós viemos pra Ibra, foi esse Eu acho que acima de qualquer coisa, o que mais me marca na experiência como cliente da Ibra é o cuidado e o carinho que eles têm com a minha mãe. Eu tento auxiliar ela nessa gestão financeira, é uma coisa que, me formei na área, sempre foi uma coisa que meu pai fez na família ao longo do tempo, e eu acho que desde que ela começou a fazer isso sozinha, eu tentei trazer esse auxílio, mas aqui com o auxílio da Ibra a gente tem um time que demonstra um cuidado, um carinho muito grande com ela, assim, isso é uma coisa que pra mim é importantíssimo. Tenho toda a paciência do mundo pra explicar, pra ensinar, pra ser bem didático, metodológico, que tá sempre próximo, sempre tira dúvidas, sempre vai atrás. Eu acho que mais do que só a experiência com os produtos, com a gestão de patrimônio, é muito sobre a experiência de atendimento, sabe? É uma coisa que vai um pouco além do só fazer uma gestão de patrimônio. Eu acho que isso, pra mim, é o que mais marca na experiência com a Ibra. Eu tive uma dificuldade com isso daí, como eu falei, eu
não tinha essa noção, ou tinha a noção totalmente errada dessa questão financeira, de patrimônio. E o Guilherme está nessa área, né? Se formou em administração e eu precisei disso daí, sozinha agora, ele foi me auxiliar. E aqui na Ibra, eu tive total confiança, assim, com o Guilherme ou sem ele, eu tenho uma segurança mesmo de estar aqui com os meninos, o Matheus, nós, todos eles, o André, todos aqui. Essa segurança mesmo e essa questão que as pessoas, assim, de entrega mesmo, de ter alguma coisa nova, que para mim seria novo, essa questão da proteção patrimonial, da organização, da segurança mesmo que a gente tem, que para mim era uma coisa nova e que eu tive total confiança, assim, aqui na Ibra, de fazer essa gestão aí, de fazer essa questão aí da proteção mesmo patrimonial, desse ensinamento, e realmente é o que o Guilherme falou. Eles têm toda a paciência, toda didática, todo carinho, nossa, atenção, é ímpar aqui o tratamento. Comodidade de entregar e só usufruir. Eu acho que é muito sobre esse negócio, né? Sobre segurança. Tipo, ter uma tranquilidade. Nosso plano, ele tá no começo, né? Ele é voltado principalmente para aposentadoria, gestão dos recursos. A gente está trabalhando muito em cima disso. Então, é muito sobre segurança e comodidade. Eu acho que comodidade de deixar ela tranquila, poder fazer as coisas dela, saber que o patrimônio está bem gerido e ter essa segurança de que a gente não precisa ficar em cima disso, ou se preocupando, ou indo atrás de algumas coisas e informações que muitas vezes a gente não tem. Porque a gente está sendo auxiliado por um time bom, um time que passa segurança pra gente, um time que tá presente, um time que tira as dúvidas, um time que conversa, um time que tá próximo, sabe? Então eu acho que é isso o principal benefício. Não, e principalmente um time, porque aqui a gente tem toda essa informação, tudo aqui é agregado. Não precisa você estar indo atrás de um profissional, outro profissional, e eles estão pretendendo crescer, né, se melhorar. O Matheus sempre fala para trazer outros, não profissionais, mas outras áreas. Exatamente. E é isso, foi para mim mesmo essa questão da aposentadoria e essa segurança, essa comodidade de ficar tranquila e saber que tá tudo bem gerido, bem cuidado. Exatamente. Eu acho que para avaliar a equipe é a parte mais fácil, né? Porque tudo que a gente vem destacando, tudo que a gente vem falando é muito focado, para mim pelo menos, nesse olhar humano de equipe. Minha mãe até falou, tenho formação na área de administração, já trabalhei no mercado financeiro, conheci gestores de patrimônio, conheci empresas do ramo e, a gestão financeira é algo técnico que muitos lugares podem ter uma tranquilidade, uma facilidade de fazer, tipo, você precisa de uma boa equipe, você precisa de um conhecimento técnico, mas isso é algo que dá pra montar. Eu acho que, pra mim, o diferencial mesmo daqui é a equipe. É o pessoal que recebe a gente tão bem quando a gente chega aqui, é um atendimento tão bacana, é um cuidado, é um carinho, é uma mensagem para poder marcar e se organizar e estar sempre disponível, dividir informação, quando a gente não tem alguma informação e, sei lá, tá faltando alguma coisa, a gente tá com alguma dúvida, às vezes nem é a especialidade da casa, o pessoal vai atrás, o Matheus vai atrás, o time aqui vai atrás, então assim, pra gente é muito bom. Eu acho que assim, minha avaliação da equipe é de que a equipe é a principal diferencial que a Ibra tem, na minha visão, assim. Eu concordo com o Guilherme, é o diferencial. E além dessa parte técnica muito boa, de procurar as informações, mesmo quando é a área deles, dúvida, procurar esclarecer dúvida, o elemento humano também, os meninos todos, né? Muito carinho, a gente tem muita confiança, muita mesmo. Essa parte é indescritível. É a melhor avaliação possível.
Olá, meu nome é Rogério Damasio e atuo como consultor financeiro de famílias desde 2009. Já passei por várias e várias situações onde a gestão de risco salvou muitas famílias. Hoje sou sócio da Ibra e vou apresentar para vocês soluções práticas para você ter uma gestão de risco bem eficiente. E na verdade, o que é gestão de risco? Nada mais é do que se preparar para o imprevisto, evitar catástrofes financeiras. Nós tivemos aí a pandemia que nos mostrou que quem teve gestão de risco se saiu ileso de toda essa guerra que aconteceu. Então a ideia é a gente detalhar agora um pouco mais. O primeiro tópico e um dos mais importantes na gestão de risco chama-se reserva de emergência, ou, como a gente fala muito aqui na Ibra, pulmão financeiro. Então, na verdade, sendo bem simples, é um pulmão, uma reserva de emergência para que quando essa emergência acontecer, a gente sabe que imprevisto sempre acontece, você não fique desprotegido. Exemplos desses reveses que a gente pode ter: uma redução no salário, ou a pessoa perdeu o emprego, ou precisou de ajudar um ente querido. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem pouca liquidez, ela precisa de vender o carro a preço de banana, ou ela precisa resgatar um investimento que era pautado para o longo prazo e assim ter um prejuízo, ou muitas das vezes precisa se endividar. Então a reserva de emergência é muito importante para que em um revés financeiro você só tenha um raladinho no cotovelo e continue a sua vida normalmente. Outro tópico muito importante na gestão de risco é a modulação dos seguros pessoais. Muitas famílias pensam não precisar desses seguros. Quais seguros seriam? Seguros de vida, invalidez e doenças graves principalmente. Mas é importante entender que quando você está no começo do seu crescimento patrimonial, que seu patrimônio ainda não está muito desenvolvido, você precisa muito desses seguros. Porque você tem que pensar da seguinte forma: se você faltar hoje, como é que ficaria a sua família? Ela conseguiria se manter, pagar as contas, ou ela passaria por alguma necessidade? Tendo esse entendimento, você vai perceber que quanto mais o seu patrimônio evolui, menos você vai precisar dos seus seguros. Então é uma relação que a gente chama de inversamente proporcional. Mas se o seu patrimônio ou está muito imobilizado ou está muito no início, você vai precisar mais dos seguros agora. E para a gente entender um pouco mais, o seguro de vida ele funciona da seguinte forma. Então, se o patriarca ou matriarca faltam, a família recebe um recurso que ela consegue arcar com os custos de inventário e também com os custos mensais. Não por 1, 2 ou 3 anos. Precisa ser modulado entendendo que essa família vai precisar se manter por vários anos. Outra modalidade importante também é o seguro de invalidez, que preza pela invalidez parcial e a invalidez total. Nesse caso, seria um seguro em vida. Então, em vida, a pessoa receberia um recurso que ajudaria nesse tratamento e ajudaria também na falta de geração de renda, visto que essa pessoa ficou inválida e a receita, provavelmente no trabalho, reduziria bastante. Uma terceira modalidade, uma das mais usadas também, é o seguro de doenças graves. Então, buscando ter recursos para fazer um bom tratamento, em caso de câncer, AVC, problemas cardíacos, a pessoa receberia esse recurso e poderia ter liberdade para tratar da melhor forma possível para se livrar dessa doença e se recuperar totalmente. Uma quarta opção também muito usada é o seguro de substituição de renda. Essa modalidade preza o seguinte: se a pessoa sofre um acidente ou se ela fica com incapacidade de trabalhar, ela recebe diárias compatíveis a esses dias que ela ficou fora do trabalho, ajudando bastante nesse complemento de renda. Outros tópicos que precisamos muito nos ater na hora da gestão de risco é em relação ao plano de saúde, necessidade de se ter ou não, porque eu sei que existe uma discussão: se eu deixar o meu dinheiro guardado, eu não preciso ter um plano de saúde. Quando eu precisar, eu vou lá, pego e pago na hora e fica tudo certo. Infelizmente, não é assim que acontece. A gente já viu vários casos de um patrimônio construído ao longo de vários anos ser dizimado em poucos meses por conta de tratamentos caros, internações caras, que a pessoa não tinha plano de saúde e teve que usar essa reserva em curto prazo. Então é muito importante sim dimensionar um plano de saúde coerente com a realidade e a necessidade da sua família. Outro ponto bastante importante
é entender o nível de endividamento das famílias. Por cultura, nós temos muito costume de financiar casa, carros, celular e uma série de coisas. Então entender o nível dessa dívida é importante, porque em um revés financeiro, uma mudança de mercado, uma alteração no trabalho, essa dívida pode ficar muito cara e muitas das vezes até impagável. Então, entendimento de plano de saúde e nível de endividamento acabam ajustando bem a gestão de risco da família. O risco societário acaba sendo outro tópico bastante estudado por nós. Muitos empresários acabam não calculando os riscos de você ter um sócio. Muitos problemas que afetam o sócio pode afetar você e logo em seguida afetar o seu patrimônio. Então é muito importante segregar a operação da empresa do seu patrimônio ou distanciar o máximo isso possível. Então é muito importante, e a gente recomenda bastante, uma holding de participações, por exemplo, no contrato social da sua empresa, ao invés do seu CPF. Porque essa solução já gera um distanciamento da sua operação, do seu patrimônio na pessoa física, evitando assim uma série de sustos e problemas que vocês não conseguem resolver no curto prazo. O que é liberdade patrimonial? Ao contrário de que muita gente pensa e trabalha em prol, a liberdade patrimonial, ela prega que os investimentos que você tem, o patrimônio que você construiu, precisa te gerar mais segurança e mais tranquilidade, e não o contrário. E é muito comum a gente ver famílias com muito patrimônio, com muitos imóveis, com muitas empresas extremamente afogadas de impostos, de compromissos, de dívidas. Ou seja, a liberdade patrimonial que ela tanto buscou ao longo de 30, 40 anos, ela acaba não tendo. Então entender como deve ser construído esse patrimônio é muito importante para gerar liberdade patrimonial e não prisão patrimonial, que é o que muita gente bem abastarda tem hoje. Fechando sobre esse pilar de gestão de risco, a gente usa uma frase que é muito interessante. O rico é aquele que perde menos no longo prazo e não aquele que ganha mais. Ou seja, quando o mercado ou a sua vida financeira sofrer baques, que você sofra menos, porque no final dos anos, e a gente já acompanha famílias há muitos anos e conseguimos comprovar assim, as famílias que ficaram mais ricas foram aquelas que perderam menos, que não tiveram quebras tão grandes. Então a gestão de risco serve para isso, para amortecer a queda, para ajustar de forma que você não saia do jogo nunca. Então não deixe de se ater a esses pontos que foram citados, a sua reserva de emergência, aos seus seguros pessoais, a seu plano de saúde, a entender o nível de endividamento, a olhar para os riscos dos seus sócios e assim você conseguir encaixar todas essas variáveis e ter uma vida com muito mais tranquilidade, segurança e liberdade. Olá, eu sou o Thiago, eu sou médico nefrologista e sou professor universitário. Então, infelizmente no Brasil a gente não tem uma educação financeira muito boa, né? E logo depois que eu comecei a terminar minha formação acadêmica, eu passei a me interessar pelo ramo de investimentos e graças à indicação de uma grande amiga, eu acabei optando pela Ibra para poder usar essa empresa como ferramenta para fazer os investimentos financeiros. Então, já estou com a Ibra numa parceria de 9 anos, né, quase uma década que a gente está trabalhando junto e de uma maneira geral estou bem satisfeito com o desempenho dos investimentos que eu tenho feito com a empresa e gostaria de indicar a empresa para outros médicos. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 9, 10 anos é que o tempo é um bem muito mais escasso do que o dinheiro, né? Então, além de providenciar um planejamento de investimentos, a Ibra faz todo um planejamento da sua vida financeira como um todo, incluindo planejamento tributário, questão previdenciária e até sucessório. Então, a gente acaba conseguindo se aprofundar de uma maneira muito mais eficiente e poupando tempo e atingindo metas que provavelmente eu não conseguiria atingir
que se eu estivesse fazendo isso sozinho. Outra grande vantagem da Ibra é que eu consegui aprender a importância de diversificar os investimentos, né? Então é muito importante a gente não apostar em apenas uma coisa. Então, graças à Ibra, eu consegui abrir a mente para você fazer investimentos no exterior, você dolarizar uma parte do seu patrimônio, investir em previdência, pensando até na questão de otimizar seu pagamento tributário e poder desfrutar melhor de um tempo de qualidade, destinando o dinheiro para trabalhar para você, né? Então você acaba permitindo que você faça uma troca em que uma parte do dinheiro vai trabalhar para você desfrutar melhor do seu tempo livre. E realmente eu gostaria de deixar claro que eu só tenho agradecimentos, né, à equipe da Ibra. A disponibilidade da equipe como um todo é muito boa, né? Eu tenho acesso fácil ao meu assessor de investimentos, o contato tanto por telefone, por e-mail, quanto por WhatsApp é muito dinâmico, flui muito bem e essa facilidade aí acaba otimizando o nosso tempo, né? Olá, sou Augusto Gratão, sócio da Ibra, e eu vou falar um pouco sobre o pilar gestão de ativos dentro do planejamento financeiro. Dessa maneira, vai ficar muito claro por que a gente precisa de olhar o todo para que a gente consiga te levar a investir corretamente, te levando em direção aos seus objetivos. A gestão de ativos no planejamento financeiro consiste em avaliar a realidade atual da família, as suas experiências passadas e seus medos, para que a gente consiga entender todas as restrições na hora de fazer e recomendar os investimentos e alocar o patrimônio para trabalhar em prol dos objetivos da família. No fim do dia, o nosso papel aqui é entender se o patrimônio ele está investido da maneira correta e que a cada dia que passa, a cada novo dinheiro que é investido e alocado dentro desse patrimônio, que leve a família em direção aos seus objetivos e aos seus sonhos. O objetivo da diversificação é simples. É te fazer dormir tranquilo e te manter no plano, mesmo quando a gente estiver em momentos de crise, com o mercado turbulento e as emoções na flor da pele. Para uma gestão de ativos bem feita, a diversificação é fundamental. Dizem que no mercado, o único almoço grátis que existe é a diversificação, pois com ela você consegue aumentar o seu retorno, a expectativa de retorno da sua carteira, reduzindo o risco que você está correndo. Quando eu falo de uma diversificação intencional, eu busco dizer que não vale você simplesmente sair comprando investimentos de maneira aleatória, achando que você está colocando os ovos em cestas diferentes. O objetivo da diversificação é estudar a fundo o comportamento de cada um dos investimentos que você compra e comprá-los de forma que eles sejam complementares. Então, por exemplo, quando a gente fala de Bolsa Brasileira e dólar, você tem um comportamento inverso. Quando você tem o dólar caindo, normalmente a bolsa está subindo e vice-versa. Então, uma complementação entre investimentos no exterior e investimentos em Bolsa Brasil é algo que pode te ajudar a dormir muito mais tranquilo. Existe uma frase que diz que ataque vende ingresso, mas defesa é que ganha campeonato. Aqui na Ibra, a gente é adepto dessa filosofia, porque entendemos que é muito mais emocionante buscar pelo próximo investimento que vai multiplicar por 10, por 100, por 10 mil vezes o seu capital. E é muito mais divertido investir dessa maneira do que simplesmente desenhar uma estratégia e seguir. Aqui, nós jogamos na defesa. Entendemos que um dos maiores fatores de sucesso na construção e manutenção do patrimônio é evitar grandes erros. Por isso, adotamos essa postura defensiva. Por isso, somos muito conservadores no desenho da carteira e da alocação patrimonial para os nossos clientes. Por essa razão, a gente busca entender de maneira profunda a situação de cada família. Antes de avançar para a política de investimento, o desenho da política de investimento, a gente busca entender como funciona a renda dessa família, quanto essa família tem de despesa, essa família possui dependentes, tem alguma outra fragilidade financeira que está no radar, porque todos esses fatores eles influenciam na montagem de um portfólio que seja adequado para aquele momento de vida e para o objetivo que aquela família tem. Mas claro, sendo sempre conservador, sendo sempre defensivo, porque a gente nunca sabe quando uma crise pode chegar. E um ponto muito importante, vale destacar que a gente sempre olha o patrimônio total da família, tanto a parcela financeira como a parcela não financeira, para evitar que a gente tenha uma sobreposição de risco, para ter a certeza de que a diversificação que a gente falou mais cedo,
ela está sendo de fato implementada na prática. Seguindo esses princípios que eu falei, a gente consegue evitar o pânico quando o inesperado vem. Eu acho que uma analogia muito bacana que a gente pode usar é o equivalente a quando você está dirigindo um carro e o carro derrapa. O melhor a fazer é firmar o volante e deixar a roda na direção que ela já vinha vir, e não mudar a direção no meio da derrapagem. Então, com todos esses princípios, a gente consegue desenhar uma carteira que esteja preparada, inclusive para o imprevisto, que a gente nunca sabe o que nos espera amanhã. Além disso, a gente consegue trazer uma tranquilidade para a família, de forma que ela consiga focar no trabalho, focar no lazer, focar nos hobbies, sabendo que o seu patrimônio está investido de maneira adequada, levando em consideração todos os seus desejos e te levando cada vez mais próximo em direção aos seus objetivos. Um outro ponto que é muito importante destacar é que, uma vez com todo esse processo bem implementado, a gente acaba aumentando demais a chance de sucesso para que o cliente, para que você continue seguindo as estratégias, mesmo em momentos turbulentos. Porque uma vez que a gente já desenhou toda a estratégia de investimento em um momento de calmaria, uma carteira diversificada, levando em considerações as necessidades de liquidez, em um momento de maior estresse, tudo já está desenhado. Quais são os próximos passos que precisam ser feitos? E assim a gente acaba tendo muito mais sucesso de conseguir capturar a volta do mercado após a tempestade. Bom, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco sobre a importância da gestão de ativos e como que a gente enxerga esse pilar aqui dentro. No fim do dia, o nosso papel e o nosso objetivo é te ajudar a chegar onde você quer e te ajudar a dormir muito mais tranquilo, sabendo que tem um grupo de profissionais olhando por você aqui dentro. Oi, meu nome é Elisa, eu sou cliente da Ibra já faz uns 4 anos. Eu sou nutricionista de formação, mas atualmente eu moro na Irlanda e trabalho como cuidadora de idosos, tenho 29 anos. Em primeiro momento eu conheci a Ibra através de uma indicação de um parente, de um primo meu. Ele é amigo do Leonardo e me apresentou a empresa, a Ibra, e senti muita confiança desde o primeiro momento. Esse foi o principal motivo de escolha. A minha experiência com a Ibra desde o primeiro momento, ela sempre foi mais positiva do que negativa. Eu sempre fui muito bem recepcionada por todos da empresa, sempre tive uma atenção especial. Acredito que a empresa preste essa atenção para todos os clientes e assim não tenho o que reclamar. Realmente é satisfatório. Os principais benefícios que eu tive com a Ibra foram, com certeza, segurança e estabilidade. A empresa ela é muito séria no que faz e eu me sinto 100% segura em todos os sentidos. Com certeza, nota 10. Eu não tenho A para reclamar, sempre fui muito bem direcionada, recebi todas as minhas dúvidas, sempre foram muito bem esclarecidas, então nota 10. Olá, meu nome é Flávio Crozara e atuando no mercado de planejamento financeiro pessoal há mais de 25 anos, eu consegui perceber inúmeros casos onde o planejamento tributário e sucessório afetaram de forma significativa a vida das pessoas. E hoje eu estou aqui para poder contar alguns pequenos passos que a gente pode fazer no planejamento de cada uma das pessoas para poder tentar melhorar a situação em ambos os pontos. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre o planejamento tributário ou essa organização dos impostos a pagar. Nada mais é do que a gente tentar buscar, de uma forma legal, o menor pagamento possível de tributos,
para poder evitar não só o pagamento desnecessário de imposto, como também evitar que no futuro, eventualmente, venha algum tipo de contestação da Receita Federal e acabe trazendo uma multa inesperada e que muitas das vezes compromete bastante o patrimônio das famílias. O primeiro passo no planejamento tributário eficiente é tentar buscar aquilo que está dentro da sua declaração de imposto de renda. Inclusive, boa parte das pessoas não aproveita aquilo que poderia aproveitar, ou por falta de organização ou por falta de conhecimento, mas muita gente não chega a aproveitar nem a parte de educação, saúde, contribuição para a Previdência, e isso acaba aumentando a alíquota efetiva dessa pessoa de forma desnecessária. Além disso, é perfeitamente possível a gente tentar buscar uma forma de fazer uma contribuição para setores da sociedade que a gente mais gostaria de fazer uma doação e deduzir essa doação da base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, parte do dinheiro que hoje você contribui, que você entrega para a Receita Federal, poderia ter sido usado para um setor do qual você tem alguma afinidade maior, quer seja de auxílio à criança, educação, saúde ou qualquer outra área. Um outro ponto que afeta também boa parte das pessoas é a parte imobiliária. E aí nós temos dois fatores diferentes que podem contribuir com uma redução da carga tributária. O primeiro é tentar buscar investimentos imobiliários ou uma organização do seu patrimônio imobiliário de modo que gere a menor quantidade de tributo possível. Uma outra forma também de buscar isso é o aproveitamento de alguns investimentos que são feitos dentro do imóvel para poder aumentar o valor do imóvel e, com isso, reduzir a base de cálculo do imposto, que hoje varia de 15% a 22,5% do total da diferença desse rendimento. E, fazendo essa organização, é perfeitamente possível a gente reduzir, em alguns casos até zerar, esse imposto que deveria ser pago para esse tipo de operação. Um outro ponto também muito importante para poder fazer a organização e o planejamento tributário das famílias é a parte que leva em consideração os imóveis, porque é comum as pessoas no Brasil investirem em imóvel. E o que acontece é que, se você tem a parte imobiliária bem organizada, aproveitando algumas características de cada tipo de imóvel e de cada tipo de investimento em imóvel, é perfeitamente possível a gente conseguir reduzir esse impacto do tributo. Além disso, uma outra possibilidade também que a gente tem de buscar essa redução tributária é o aproveitamento de eventual investimento ou alguma outra característica que foi alterada no imóvel para poder aumentar o valor dele e, numa eventual venda, você ter um imposto menor para poder pagar. Boa parte das famílias não usa esse tipo de ferramenta e acaba pagando caro por isso. Falando um pouco da parte do planejamento sucessório, que preocupa boa parte das famílias também, você já imaginou a possibilidade de conseguir fazer a transferência do seu patrimônio para os seus herdeiros de uma forma tranquila e reduzindo a carga tributária nessa operação? É importante a gente levar em consideração que existem instrumentos que facilitam isso, como é o caso de uma holding, como é o caso de um fundo exclusivo, eventualmente uma estrutura offshore ou outras ferramentas que podem ajudar nisso. E lembrando que, além da redução da carga tributária, a gente tem uma facilidade de sucessão. E essa facilidade de sucessão evita vários desgastes entre os próprios herdeiros no momento de receberem essa herança. E como eu já falei, isso aí é muito bom lembrar que nós não estamos falando só de uma parte financeira. Não é única e exclusivamente reduzir custo de imposto para poder fazer determinadas operações, quer seja na sucessão, quer seja na locação, quer seja na venda de algum patrimônio. A gente tem que levar em consideração o conforto, a tranquilidade que você vai ter com aquela determinada operação, sabendo que aquilo no futuro não vai trazer dor de cabeça nem para você, nem para os seus herdeiros. E nós estamos aqui para poder te ajudar a conquistar seus objetivos patrimoniais com segurança e toda a tranquilidade do mundo. Muito obrigado e até a próxima. Meu nome é Renan, eu sou personal, trabalho tem 12 anos na área, desde o estágio e tudo. Trabalho na assessoria esportiva aqui de Fernando Diniz e
e dou aula de personal. Então, o que eu venho fazendo é isso e estou buscando entrar no mercado de venda de carro e por aí vai. Eu escolhi a Ibra porque eu sempre tive muita dificuldade na gestão financeira. Mesmo melhorando o ganho, a receita e tudo, mas sempre tive dificuldade nessa parte. E a Ibra, ela me apresentou uma solução que eu acho que é importante para todo mundo, assim. Eu acho que é a mesma coisa de você treinar, quem quer um resultado melhor procura um personal, e assim na questão financeira eu vejo como meu personal, né? E tá me ajudando muito a abrir a mente, né? E a esclarecer muitas coisas nessa questão financeira. A minha experiência com a Ibra, ela é uma experiência de, como poderia descrever, de acréscimo, de melhoria na minha vida em questão à qualidade, de direcionar a parte financeira, então eu consigo pensar mais em outras coisas. Então é uma experiência totalmente positiva, até para crescer como personal, como professor, enfim, as outras áreas que eu estou almejando aí ao longo do tempo. O principal benefício que eu tenho com a Ibra hoje é o benefício de segurança em relação à questão do meu planejamento financeiro, né? O benefício de ter alguém que me ampara nessa questão do projeto de vida, de almejar um futuro financeiro. Acho que é uma coisa que eu pensava, mas não saía do pensamento. Acho que é isso. E sem contar que é uma equipe excelente, assim, acho que desde do primeiro contato, do atendimento e da explicação, dos planejamentos e tudo, né? Então, assim, uma equipe que esclarece tudo e tá sempre buscando o melhor pra gente. Então, eu só tenho a agradecer e é uma equipe nota 1000. Olá, eu sou o Matheus Campos, sou planejador financeiro de famílias e sócio aqui na Ibra Consultoria Financeira e Patrimonial. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar do planejamento financeiro de uma família. Eles são 6. Hoje nós vamos tratar do primeiro, aquele que vai gerar todos os outros. Nós estamos falando da gestão orçamentária, ou, se você quiser compreender melhor, num linguajar mais simples, nós vamos falar sobre organização financeira da família. Do que se trata esse pilar? Bom, todo planejamento financeiro, ele precisa partir de um princípio, do cenário que a família vive hoje. Então, eu preciso conhecer você hoje, preciso saber quanto você ganha, quanto você gasta. Preciso mapear esses gastos para entender quais são as motivações da família de vocês. O que é importante para vocês? Aonde que vocês gostam de gastar dinheiro? Essa família é uma família de empresários, um casal de empresários, um casal de servidores públicos ou prestadores de serviços autônomos, ou nós já temos alguém que está aposentado? Enfim, eu preciso conhecer no detalhe como que entra dinheiro, como que sai dinheiro. Numa linguagem mais técnica, nós estamos falando de fluxo de caixa, ou seja, é o dinheiro que vocês estão colocando dentro de uma caixinha e o dinheiro que está saindo dessa caixinha. Como que esse dinheiro entra? É todo mês? É a cada trimestre? É muito variável. Geralmente advogados passam muito por isso, né? Receitas muito variáveis, né? Vindas de resultado de ações, enfim. Eu preciso entender como que isso acontece na prática do seu dia a dia. Porque assim eu vou conseguir desenhar um projeto extremamente personalizado para você. Não dá para eu colocar que você tem que fazer 20 mil reais de aporte por mês sem saber se você ganha o suficiente para fazer isso. De repente o seu número é 10, é 5, é 1000, não sei. A gente só vai conseguir ter um planejamento de fato personalizado a partir deste primeiro mapeamento. Então, nesse primeiro pilar, nós precisamos entender isso. Qual é o formato da renda? Se vende pro labore de uma empresa, se vende distribuição de lucro, se é um salário fixo na CLT ou num cargo de serviço público, ou se você tem uma renda volátil, né, como prestador de serviços autônomos. Depois disso, a gente vai entrar para a parte dos gastos. E aqui a gente vai entender o que são despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que invariavelmente acontecem todos os meses. Por exemplo,
Ninguém pode se dar o direito de falar, hoje não vou pagar a conta de energia, porque eu não quero. Não é assim. A conta de energia chega, a gente tem que pagar, senão a gente fica sem energia elétrica. A conta de água, do mesmo jeito, se você mora num prédio, né, a despesa do condomínio vai aparecer. Então, despesas fixas são aquelas que vão acontecer todos os meses, queiramos ou não depende de nós. As despesas variáveis são aquelas que podem ou não acontecer. São despesas que a gente vai ter a possibilidade se eu conseguir pagar bem as minhas despesas fixas e me sobrou algum dinheiro para as despesas que são variáveis. Elas são opcionais, como, por exemplo, uma viagem, né, a compra de algum item que eu goste, um relógio, uma roupa, qualquer acessório, coisas que não são vitais, coisas que não são necessárias para o meu dia a dia. Essas despesas são geralmente mais prazerosas. Por quê? Porque elas geram em nós uma sensação de recompensa. É por isso que é muito melhor gastar dinheiro com despesa variável do que com despesa fixa. A despesa fixa dá aquela sensação de pagar boleto. Quando a gente paga uma despesa, sei lá, parcela do financiamento da casa, o aluguel ou boleto, né, do condomínio, isso dá uma sensação de que, nossa, hoje é dia de pagar conta. Agora, quando nós vamos ao shopping e a gente entra numa loja que a gente gosta, a gente fala, nossa, mas ainda bem que hoje eu posso estar aqui para poder comprar essa peça que eu estou procurando já tem tanto tempo. E aí você passa o seu cartão de crédito, ou você, sei lá, né, faz o pagamento ali de outro modo, mas aquilo gera uma sensação de prazer muito grande. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com os gastos fixos. É porque se eles são muito altos, me sobra pouco espaço para os gastos variáveis. E aí a gente vai ter um pouquinho mais essa sensação do viver pagando o boleto. E isso é ruim porque pesa em nós. Então é importante que no seu orçamento você consiga distribuir dinheiro para despesa fixa e para despesa variável. Logicamente, nós não podemos deixar de colocar nessa equação a parte que vai para investimentos, que é o que na Ibra nós chamamos do seu aporte financeiro. Então, se você vai fazer hoje um projeto para a sua aposentadoria, por exemplo, tá? Você precisa projetar quanto patrimônio você precisa ter lá na frente para que você tenha renda passiva. Ou seja, você vai se aposentar com o seu próprio patrimônio. Você não vai depender do governo, do INSS, de uma previdência privada ruim, de banco grande. Não. O seu próprio patrimônio é o seu gerador de renda passiva. Mas para isso acontecer, esse patrimônio tem que ser construído ao longo dos anos. E ele só vai poder ser construído se você fizer aportes mensais regulares ou ainda que sejam trimestrais, semestrais, anuais. O que importa é que você tem que ter uma regularidade de aportes para o seu patrimônio crescer. Não adianta fazer assim, esse mês eu vou ver o que sobra e vou colocar lá o que dá. Não, isso não funciona. Não vai fazer você chegar no seu objetivo lá na frente de longo prazo. Não vai fazer com que você acumule o patrimônio suficiente para viver de renda passiva lá na frente. Então você vai viver se frustrando ao longo do tempo, porque sabe que o seu dever de casa não está sendo cumprido, e lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que não fez o que devia ter sido feito, e portanto agora você está submetido a uma condição que você não gostaria, como por exemplo, trabalhar por mais tempo do que o que você gostaria, depender de parentes próximos, familiares, né? Depender do INSS ou coisa do tipo. Não é aí que eu quero que você esteja, e é por isso que você precisa ter um planejamento pessoal para você, para que com essa dinâmica de mapeamento das despesas, das receitas, dos aportes mensais, junto com todos os outros 5 pilares do seu planejamento financeiro, você consiga ter sucesso lá na frente. Então, ter um acompanhamento é fundamental para que isso aconteça. Fazer isso sozinho é muito arriscado. Não vá por esse caminho. Hoje, o planejamento financeiro de famílias está extremamente acessível para boa parte das famílias do nosso país. Então, você agora conhece um pouco mais sobre o primeiro pilar do planejamento financeiro familiar, que é o pilar da gestão orçamentária ou da organização financeira, para que fique mais fácil o seu entendimento. Fique por aqui, vá acompanhando os vídeos que nós estamos fazendo, para que você aprenda cada vez mais sobre os 6 pilares do planejamento financeiro familiar, aqui conosco da Ibra, uma empresa especializada nisso. Nós só fazemos isso, nós cuidamos hoje de quase 500 famílias, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, e espero que nós cuidemos de muitas outras ainda ao longo da nossa jornada. Te espero aqui comigo e até o próximo vídeo.
Eu me chamo Keniel, tenho 29 anos, eu sou médico de formação. Estou muito feliz de ter conhecido a Ibra. Eu acredito que a oportunidade que eu tive aqui de conhecer sobre o meu patrimônio, de aprender sobre o futuro, é fundamental. Eu queria mesmo ter tido tanto conhecimento assim e apoio na época do curso primário ou enquanto criança, porque hoje eu vejo o quanto isso é importante para as nossas vidas. O planejamento financeiro é fundamental, ele te dá liberdade, ele te permite viver. Eu escolhi a Ibra é uma pergunta assim que não é tão fácil de responder. Eu estava num momento da minha vida muito difícil financeiramente, sem planejamento, sem futuro, e a nossa tendência nessas circunstâncias é procurar tomar as piores decisões. Vim aqui na Ibra, fui apresentado pelo meu irmão, ele também é um cliente aqui. Ele falou, vai lá que você vai gostar. Eles sabem falar o que a gente gosta de ouvir. E aí vim, gostei muito do ambiente visual, gostei de todos aqui, fui muito bem acolhido e eu escolhi a Ibra porque eu percebi que aqui eu teria as respostas que eu precisava para as perguntas que eu tinha. Aqui na Ibra, das muitas experiências que eu já tive, teve uma que me marcou bastante, que foi a primeira reunião em que eu estive aqui com a minha esposa e estava o Gilberto com a gente, e aí ele mostrou os pilares da organização financeira e chegou num ponto que ele falou assim, e a segurança vocês não têm nenhuma, vocês estão completamente expostos. Naquele momento, apesar de ser uma experiência assim que choca e que talvez alguém entenda como negativa, aquilo me fez despertar, falou, realmente, hoje na minha casa, enquanto homem, enquanto provedor, eu estou exposto, a minha família está exposta, a gente pode a qualquer momento, porque a vida é assim, sofrer com algum imprevisto e a gente entrar numa pior. Então, naquele dia, aquela experiência de mostrar realmente o que eu precisava, naquela reunião me marcou bastante. Então, assim, hoje com a Ibra eu posso dizer que o meu olhar sobre as finanças é completamente outro. Eu me sinto mais seguro com o apoio deles e mais preparado. Quando a gente planeja, eu gosto muito de uma frase que diz, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, acho que hoje eu tenho futuro aqui com a Ibra. Dentre os benefícios que eu já tive e dos que eu sei que uma hora vão chegar, para mim acho que um dos principais foi a noção que me foi dada de pulmão financeiro, né, da importância que esse pulmão financeiro tem para a nossa vida. Ele permite você respirar. Assim, hoje eu e a Jéssica, minha esposa, estamos respirando mais aqui com a ajuda da Ibra. Esse, assim, do benefício disparado, com certeza foi esse. Tem muitos outros. Hoje, a gente se planeja dentro das viagens, para fazer viagens. A gente se planeja para comemorar, principalmente nosso dia de casamento. A gente vai fazer agora uma viagem que a gente achava que seria impossível, né, para comemorar o nosso primeiro ano de casado. E com a ajuda do Gilberto e de toda a equipe aqui da Ibra, a gente vai fazer uma excelente viagem e vai ser com certeza marcante para todos nós. Olha, a equipe da Ibra é surpreendente. Quando eu vim aqui e fechei o meu contrato, né, e falou, vamos fazer acontecer, eu não esperava que estariam tão próximos da gente. Manda mensagem, tem grupo de WhatsApp, o supervisor cobra lá, tem também outros profissionais lá dentro daquele grupo da equipe que também cobram a gente, então a gente não fica desassistido hora nenhuma. Todos os meses são muito abertos, muito disponíveis, né? Eu acho muito bom também, uma coisa que eu sempre escuto da equipe, é que a gente tem que personalizar para você. Não pode ser um negócio engessado, só poupar e nada de gastar e acumular patrimônio. O ambiente visual aqui da Ibra chama atenção. Às vezes eu chego em casa e a minha esposa fala assim, você teve na Ibra, não teve? Eu tive, porque você está com aquele cheiro de lá. Então tem uma identidade assim do aroma muito marcante, todo o ambiente é muito bonito. Então, assim, a Ibra está de parabéns sempre com essa estrutura física que tem, com os profissionais que estão aqui, todos muito educados, né, sempre recebem bem nós que somos os clientes, então é uma empresa sensacional. Olá pessoal, meu nome é Pedro Augusto Romanovski, sou advogado e sócio da Ibra Full Family Office. Atuo há mais de 10 anos como planejador financeiro,
com enfoque principalmente na parte de planejamento sucessório. Minha expertise é em ajudar as famílias a transmitir o seu patrimônio de forma segura e tranquila para as próximas gerações. Hoje venho trazer para vocês um assunto bem importante, o planejamento sucessório. Mas inicialmente é necessário que vocês entendam o que de fato é um planejamento sucessório. O planejamento sucessório ele vai muito além de transmitir o patrimônio aos seus herdeiros. O planejamento sucessório ele é uma série de fatores onde nós iremos buscar todas as suas qualificações, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, as suas dívidas, o seu patrimônio de imóveis imobilizado, o seu patrimônio de empresarial, e aí com base em todas as suas informações vamos desenhar um plano personalizado para o seu grupo familiar, onde a sua vontade seja respeitada após a sua partida. Já pensou, depois de você ter constituído todo aquele patrimônio, passado a vida toda trabalhando, e aí ao final dessa longa jornada, ter que presenciar a sua família disputando seu patrimônio judicialmente? Acho que ninguém busca isso e nem sonha que a sua família passe, após a sua partida, por uma longa disputa judicial. Um dos objetivos do planejamento sucessório é evitar esses conflitos. Como a gente pode evitar esses conflitos? Existem inúmeras maneiras de poder evitar que o seu patrimônio seja disputado judicialmente. Dentro dessas possibilidades, temos a estruturação de testamentos, temos a possibilidade de elaboração de holdings, doações em vida, e existem outras possibilidades também para que o seu patrimônio seja transferido de forma correta, seguindo as suas vontades e, principalmente, evitando que a sua família se desgaste por cerca de longos períodos em disputas judiciais. Hoje o Poder Judiciário brasileiro está abarrotado de ações que podem durar cerca de 10 a 20 anos para que tenha uma resolução. Enquanto isso, o seu patrimônio vem sendo dilapidado, perdendo valor e, principalmente, os seus laços familiares vão sendo destruídos ao longo desse período. O processo sucessório no Brasil, cerca de 13% do patrimônio é consumido pelo poder público. Isso envolve custos com impostos, com taxas, custas judiciais e principalmente os custos advocatícios. Ou seja, 13% de tudo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida, com tanto suor e esforço, vai para os cofres públicos, deixando de estar no bolso da sua família. Além disso, estudos apontam que a cada 2 gerações, todo o patrimônio constituído ele é dilapidado. Ou seja, os seus netos provavelmente irão dilapidar todo o patrimônio que você construiu hoje. Mas existe uma forma de poder evitar isso. E essa forma é o planejamento sucessório. Aqui na Ibra temos ferramentas para poder ajudar vocês a diminuir essa carga de impostos, reduzindo os impostos de cerca de 13% para até 2, 3, 4, 5%. Tudo isso vai depender muito de como o seu patrimônio está estruturado. Porém, eu tenho certeza que nós da Ibra podemos ajudar vocês a poder reduzir essa carga tributária e constituir um planejamento sucessório longo e duradouro para que a sua família possa aproveitar do seu patrimônio da melhor forma possível. Legado. Essa é uma das grandes palavras do planejamento sucessório. Qual legado você quer deixar para a sua família? Já imaginou se você faltasse hoje? Seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, eles estariam preparados para dar continuidade a tudo aquilo que você construiu? Sem a devida preparação, estudos apontam que 70% de tudo aquilo que você construiu vai ser dilapidado nas próximas 2 gerações. Já pensou? Esse é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Acredito que não. Na Ibra, podemos te preparar e preparar os seus sucessores para que tudo aquilo que você tanto suou para conquistar permaneça no seu círculo familiar por muito tempo. Seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos irão lembrar de você como a pessoa que mudou a história da sua família. E como você pode fazer isso? Com um planejamento sucessório muito adequado, personalizado para você e para o seu desejo. A Ibra está aqui para te ajudar com tudo isso e para mudar a história da sua família. O que você tem feito para proteger o seu patrimônio de conflitos judiciais? O que muitas famílias não sabem é que o seu patrimônio está totalmente exposto a bloqueios judiciais, a bloqueios de cunho trabalhista e a tantas outras possibilidades, onde tudo aquilo que você construiu pode simplesmente ser bloqueado e você fique sem acesso a nada. O planejamento sucessório vem para te tentar trazer uma proteção extra contra essas possibilidades. Como assim? Essa proteção pode se dar através de estruturas onshore, sejam elas holdings, sejam elas doações em vida, sejam elas fundos de investimento, constituídos especialmente para o seu seio familiar, e também estruturas offshore. O que são essas estruturas offshore? Estruturas offshore são estruturas montadas fora do país. Claro, isso para famílias com essa necessidade, onde existam investimentos no exterior ou patrimônio que seja locado fora do Brasil. Obviamente, a Ibra está aqui para te assessorar em todas essas estruturas, sejam das mais simples
como um testamento ou algo feito em cartório, como as mais complicadas, como eu acabei de dizer, estruturas offshore, onde a gente pode montar um trusting, onde a gente pode fazer fundos de investimentos dolarizados e demais outras necessidades personalizadas para a sua família. Você sabe o que é holding? Você já ouviu falar de uma holding? Com toda certeza, vendo vídeos pela internet, você já deve ter se deparado com esse assunto. Aqui na Ibra, trabalhamos há mais de 10 anos com equipe multidisciplinar, que vem trazer para vocês todas as especificações e os benefícios da constituição de uma holding. Mas e aí? O que é holding? Holding nada mais é do que uma estrutura robusta, onde a gente vem trazer para todas as famílias benefícios fiscais, benefícios sucessórios, proteção do patrimônio e, principalmente, planejamento sucessório. Como assim? Bom, hoje a holding ela serve como um pré-inventário, onde a gente pode estruturar todo o seu patrimônio, como suceder esse patrimônio, para quem você quer deixar esse patrimônio, obviamente respeitando o Código Civil e todas as leis que o nosso país tem vigentes. Porém, com estruturas legais, também é possível reduzir a sua carga tributária, a sua carga fiscal. Você sabia que hoje um inventário consome cerca de 13% do seu patrimônio? É muito, né? A holding pode diminuir isso por menos da metade. Quem sabe até eliminar todo e qualquer imposto. Sim, é possível que a gente elimine todos os seus impostos, desde que o planejamento sucessório seja feito de forma inicial, personalizada e, claro, pela Ibra. Sim, um planejamento sucessório pode eliminar todos os seus custos com impostos. A holding serve para isso. Obviamente, cada família, cada ente familiar, cada seio familiar tem uma estrutura diferente. Nós entregamos um serviço personalizado. Então, preciso analisar todo o seu patrimônio, analisar os seus bens e aí sim, com base nessas informações, te trazer algo claro, onde eu possa te entregar as melhores opções para você e para a sua família. A holding ela pode ser dividida em duas etapas. Em patrimonial, onde vamos cuidar dos seus bens imóveis, onde vamos cuidar das suas fazendas, daqueles bens que você deseja destinar aos seus familiares. Além disso, também podemos trazer para a parte empresarial uma holding de participações. O que seria uma holding de participações? A holding de participações é onde a gente vai centralizar a administração de todas as suas empresas, sejam aquelas empresas onde você de fato opera, seja naquelas empresas onde você só tem participação societária, porém, toda aquela expertise empresarial, ela emana de você. Então, como os seus familiares vão, de certa forma, administrar esse patrimônio na sua ausência? A holding de participações centraliza essa administração e você determina quem administrará o patrimônio na sua ausência. Mas calma, não é só na sua ausência. Você já pensou que você pode ficar impossibilitado de administrar o patrimônio por algum tempo? Sim, pode acontecer. Doenças graves, você pode sofrer um acidente, e nesse tempo, você deixaria o seu patrimônio na mão de qualquer um? Ou você gostaria de escolher quem administraria esse patrimônio e quem cuidaria de você dentro desse período? Na holding é possível sim a gente fazer isso. Você pode escolher quem vai administrar todo o seu patrimônio na sua ausência, administrar todo o seu patrimônio no período onde você não possa fazer isso e, consequentemente, estruturar isso para que as suas garantias sejam sempre voltadas para a sua melhor escolha. A escolha é sempre sua. Nós estamos aqui para te auxiliar e para trazer as melhores oportunidades. Porém, todo planejamento sucessório ele é voltado para você, com os seus objetivos, com as suas vontades e, principalmente, para cuidar do patrimônio que você tanto suou para conquistar. E nós viemos isso, buscar a fazer, né, esse processo de consultoria, montar esse processo junto com a Ibra para poder ter esse conforto, né, essa segurança, né, essa estabilidade para nossa família, para nossa família, né, para nossa vivência, para ter um desfrute melhor do nosso amanhã. E esse é o processo assim que nós escolhemos uma coisa para ter essa segurança através de outras pessoas também. Né? Buscamos, pesquisamos e a empresa que mais trouxe essa confiança, essa credibilidade
nesse momento foi a Ibra. Trabalhou bastante, estudou bastante a Ibra, né, onde que a gente encontrou essa solução e hoje nós estamos muito felizes em questão dos nossos resultados e questão da gente ter mais descanso da cabeça do nosso financeiro também. Olha, os benefícios que nós tivemos com a Ibra, né, na verdade os principais que nós tivemos, né, foi esse processo de encurtar o tempo. Pois o processo de eu ter que estudar processos de investimento, aonde colocar, o que fazer, esse tempo eu consegui quebrar ele pela metade através disso, pela equipe que tem montada de assessoria, tão quanto na parte de investimentos, jurídicas, né, tão quanto na parte também de processos legais que tem essas burocracias. Então isso nos trouxe, né, amor, um processo de que encurtou o nosso tempo para poder alcançar as nossas metas. Então isso foi muito interessante. Esse tempo hoje é valioso, né? Hoje é uma das maiores moedas que vale. Então foi o que mais nós trouxemos de benefício, né, com a Ibra para o nosso momento de hoje. Caraca! Nós avaliamos com muito sucesso, nota 10 em questão de tirar dúvidas, em questão de mandar mensagem, responder, né, amor? Isso, cobrar da gente. Cobrar da gente coisas que a gente talvez não tem tempo, mas fica lá, cadê a informação, cadê aquilo lá? E eu acho que isso faz parte, porque se a gente deixar na rotina, acaba na zona de conforto e você não responde, porque você já está ocupado e ninguém te cobra ainda mais, né? Então eu acho que é uma equipe muito experiente, onde que eu indico para muita, né? Nós indicamos para muita gente. Não é só uma equipe que cuida do financeiro e do projeto de vida, mas eu acho que uma família, né? Seria isso, uma família Ibra. Boa noite, prazer, meu nome é Jordana, eu sou médica, formada há 5 anos, atuo em telemedicina como clínica geral e em pacientes particulares de nutrologia. Eu sempre quis alguma coisa que amparasse a minha parte financeira. Eu já tenho bastante cuidado com essa parte desde que eu formei. Eu sempre coloquei em planilhas no Numbers do iPhone as minhas alocações de recursos, ganhos, e depois que eu abri minha PJ, eu vi a necessidade de ter algo mais profundo. E eu queria também influenciar a minha família a investir nisso. E tá sendo um trabalho lá em casa desde que eu entrei. Eu escolhi a Ibra porque eu me senti muito segura desde a reunião de onboarding, de abordagem. Achei que foram muito atenciosos e explicaram as coisas com muitos detalhes sobre gestão de risco, planejamento de aposentadoria, gestão pessoal. E eu fiquei muito segura porque eram vários pilares. E eu já tinha um pouquinho de experiência, mas não tinha noção que poderia ser tão amplo. E aí nisso eu tô tentando levar isso para minha casa, pelo menos de formas indiretas, e tenho esperança de que em algum momento eles façam parte da Ibra também.